Olá, boa noite. Começamos hoje uma série sobre a reforma da Previdência, com base na proposta feita pela equipe econômica do governo e que está sendo analisada pelo Congresso. De hoje até quinta-feira vamos discutir vários pontos do projeto e hoje começamos analisando 2 pontos que são pilares da reforma: o tempo de contribuição e a idade mínima. Também vamos entender o que é o sistema de capitalização proposto pelo governo. O Jornal da UFO está no ar. A Câmara Municipal de Uberlândia realizou ontem mais uma edição do projeto Câmara Itinerante. Dessa vez, o local escolhido foi o Sindicato Rural. Veja na reportagem. Produtores rurais, vereadores e outras autoridades estiveram presentes em uma reunião que aconteceu no auditório do Sindicato Rural de Uberlândia na tarde de segunda-feira. A pauta foi sobre os problemas da zona rural na região. Nós vamos aqui levar as demandas dos produtores rurais, junto com a Câmara Municipal e a Prefeitura, para tentar resolver algumas situações que ainda prejudicam ou atrapalham em algum serviço. Então, hoje é uma reunião de trabalho para ter soluções futuras ou breve ou a médio prazo para a zona rural. Este produtor rural trouxe uma reivindicação para a reunião sobre o uso de cascalho na rodovia. Nossas estradas estão tudo sucateadas e a gente está inibido e não tem o produto e não pode usar. Então a gente está pedindo que libere, que a Prefeitura vai nos órgãos competentes e libere esse cascalho para nós poder trabalhar, para nós poder consertar as estradas e andar e passar por elas. Que até hoje está abandonada, as estradas estão furadas. Vocês podem ir lá na zona rural para vocês verem como é que está a situação nossa. Já este produtor falou sobre a ponte próxima ao Rio das Pedras. A obra está destruída há 2 anos e os moradores da região pedem melhorias. Já tem 2 anos que a gente vem batalhando, reivindicando e até hoje nós não conseguimos. Então, essa é uma das pontes de prioridade. E alguns mataboros para ser colocado também na região. Segundo o presidente do Sindicato Rural, a expectativa é de que grande parte dos problemas sejam solucionados. A expectativa nossa é que a gente consiga sair daqui com uma agenda já firmada, que a gente consiga a Câmara ajudar nos requerimentos. Então, eu acho que vai sair daqui com muita coisa positiva. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, IFTM, suspendeu por período indeterminado os processos seletivos de cursos técnicos e de especialização para ingresso no 2º semestre deste ano em Uberlândia e Uberaba. Segundo nota divulgada pela instituição, a medida foi tomada em virtude do corte de verbas orçamentárias informadas pelo MEC. Os processos seletivos que já estavam em andamento continuam normalmente. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quer antecipar o calendário de votação da reforma da Previdência. Ele espera que o relator apresente parecer antes do dia 15 de junho. E são várias modificações que estão previstas no projeto proposto pelo governo. Mas será que essas mudanças vão afetar de forma positiva ou negativa para quem vai se aposentar? Veja na reportagem de Júnior Caritel e imagens de Raimundo Nascimento. Rosana contribuiu 17 anos para o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, e aos 57 anos de idade conseguiu se aposentar. Mas o processo de aposentadoria não foi tão fácil. Você contrata uma advogada. A advogada vem e fala que indeferir o seu pedido, que veio uma lei que ela não consegue compreender, que não tem a ver com o seu processo e que tem que aguardar porque ela não pode fazer mais nada. Se a sua advogada não pode fazer mais nada, eu tive que fazer o que todo mundo tem feito e tem sofrido, né? Apesar que tem cadeiras e tudo mais, mas os agendamentos estão sobrecarregados, você não consegue fazer. E aí eu decidi conversar com uma advogada aposentada, que eu queria, né, ter pelo menos conhecimento. Ela foi lá, trouxe algumas informações que me deixaram mais apreensiva, e aí eu decidi acordar às 6 horas da manhã, juntar toda a documentação
e como uma cidadã brasileira que tem direito a ter informação bem adequada. Eu fui lá e falei, eu quero chegar perto da pessoa responsável por essa situação. A reforma da Previdência é um dos assuntos mais comentados e uma das prioridades do governo Jair Bolsonaro. Desde o período do governo do ex-presidente Michel Temer, a pauta da reforma da Previdência gerou repercussão. Atualmente, não há idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição. Já na proposta do governo atual, é preciso ter 62 anos, no caso das mulheres, e 65 para os homens. A idade pode aumentar quando a expectativa de vida dos brasileiros subir. Já o tempo de contribuição, o mínimo de 15 anos para quem se aposenta por idade. Para quem se aposenta por tempo de contribuição, são 35 anos para homens e 30 para mulheres. Já na proposta do governo, mínimo de 20 anos de contribuição para todos. Para receber 100% da aposentadoria, é preciso contribuir por 40 anos. A aposentadoria por tempo de contribuição deixaria de existir ao final da regra de transição. Sobre a pensão por morte, uma pessoa pode acumular pensão por morte e aposentadoria. A pensão é 100% do valor da aposentadoria que o morto recebia ou que teria direito se fosse aposentado por invalidez. Já na proposta do governo Bolsonaro, a pensão deve ser de 50% da aposentadoria do morto, mais 10% por dependente. Mesmo que não tenha filho, o cônjuge vivo conta com dependente, ou seja, a pensão será de no mínimo 60%. O máximo é 100%. O governo alega que a iniciativa é para combater as aposentadorias precoces, que beneficiam principalmente os mais ricos, que atualmente se aposentam mais cedo. Então, essa proposta da equipe econômica, ela visa, afetar e jogar o peso da reforma previdenciária em cima dos trabalhadores. Então, se estabelece uma idade mínima para aposentadoria, então acaba com aquela possibilidade da pessoa se aposentar antes dessa idade que o governo está estabelecendo, e também coloca sobre as costas dos trabalhadores as alíquotas de contribuição. Então, deixa de fora uma série de outros fatores que deveriam ser discutidos, deveriam ser pensados também no bojo dessa reforma, como, por exemplo, a taxação sobre as grandes fortunas, a taxação sobre lucros e dividendos e a dívida pública também. Então, assim, há um impacto e esse impacto vai ser sofrido pelos trabalhadores de uma maneira geral. O especialista em direito previdenciário comenta também sobre os impactos que a reforma poderá causar na economia se for aprovada. Uma outra questão que a gente tem que analisar bastante é se no Brasil, um país do tamanho do Brasil, é possível se estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria. Então, nós vivemos realidades muito diferentes e a expectativa de vida ela é diferente de uma região para outra. Então, quando se tem uma proposta previdenciária de estabelecer, por exemplo, a idade do trabalhador rural para se aposentar com 60 anos, e aí, tanto para o homem quanto para a mulher, se esquece de outros fatores, como essa questão regional, e também a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. A dificuldade que ela tem para se estabelecer no mercado de trabalho, por conta de uma série de outros fatores, até mesmo culturais. Então, isso gera um impacto, mas a população é que vai sofrer esse impacto. Segundo anunciado também pelo atual governo, a reforma não afetará quem já se aposentou. E para quem conseguiu se aposentar recentemente, fica o alívio, como aconteceu com a Rossana. Eu estou muito feliz, mas sei que tem muita gente que está triste. Até tiveram me perguntando, tem gente que estava aí faltando 1, 2 anos e não sabe o que vai acontecer. Então, felicidades para alguns, tristezas, tempos de incertezas e continuar tendo fé. Nosso país é maravilhoso, a gente precisa de pessoas que pensem no outro a longo prazo. É isso que eu penso. E para nos ajudar a refletir e entender sobre esse projeto da reforma da Previdência, convidamos o Benito Salomão, que é especialista. Boa noite, Benito, como vai? Boa noite, Patrícia. Economista do mercado. Sim, sem dúvida. Também estudante a fundo dessa questão. Também outro estudioso a fundo sobre a reforma da Previdência é o professor Alexandre Valmort, da Faculdade de Direito da UFO. Boa noite, professor. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Igualmente. Os dois vão estar conosco
hoje e até quinta-feira. Então, vai ser interessante porque nós vamos poder ver os pontos de vista dos dois nessa sequência de edições especiais sobre a reforma da Previdência. Vamos começar então falando sobre o fim da idade mínima. Professor Alexandre, com a reforma, podemos dizer que vai acabar então a aposentadoria por tempo de contribuição. Como que você vê essa questão? Poderíamos avaliar que antes, né, da forma como está, resultava que alguns brasileiros pudessem se aposentar mais cedo? Bom, acho que a gente pode começar até de uma maneira bem didática para os nossos telespectadores, né? No regime geral da Previdência, então nós teremos dois grandes eixos, vamos chamar, hoje, né, atingindo uma determinada idade, com um certo tempo de contribuição, ou você esquece a idade e faz uma contagem do tempo que você contribuiu, com pequenas diferenças para homens e mulheres e também com diferenças entre trabalhador urbano e rural. Na verdade, se a gente fosse fazer de uma maneira bem simples, falar para todo telespectador é o seguinte: o que a proposta traz? Ela acaba com esse eixo da chamada contribuição mínima, ou da contribuição exclusivamente sem levar em consideração a idade, ou seja, esse eixo da pessoa contribuir por um determinado período, não interessa a idade, esse vai deixar de existir. E a sua pergunta foi muito bem colocada. Se nós imaginarmos assim, por que essa proposta surge dessa maneira? É justamente uma preocupação que pode estar ocorrendo um descolamento, ou seja, talvez a gente tenha que completar aquela informação que foi colocada agora. Porque a expectativa de vida é X ou Y. Bom, isso é claro, né? As pessoas estão vivendo mais, isso tem um impacto, é claro. Não vamos esquecer, os telespectadores não podem esquecer que, de um jeito ou de outro, essa regra aqui, ela foi elaborada na metade dos anos 80. Naquela época, todo mundo, para a gente usar uma palavra bem simples, né? 60 anos já era uma vitória. 70, né? Nossa, 70 anos. Feliz. Isso já não é mais verdade. Mas não é só olhar para isso. Você tem que olhar, na verdade, e inclusive o Sr. Benito vai nos ajudar nisso aqui, é que, na verdade, o tempo de contribuição, grosso modo, é como se você abrisse uma contagenzinha. Olha, eu comecei lá com 16 anos, eu vou chegar, quando eu tiver 35 anos de contribuição, eu vou me aposentar. Qual é a conta que a gente tem que fazer? Bom, a partir do momento que você se aposentou, quanto tempo mais de vida você terá? Certo? Esse é, vamos dizer assim, a grande preocupação e o que move a proposta nessa história de tirar o eixo da contribuição. Porque hoje, se nós percebermos, então uma pessoa que tem regularmente contado todo o seu tempo de serviço, ela começou lá com 16, alguns podem ter começado até com 14 lá atrás, né? Antes de 2000, alguns podem ter começado com 14 anos, essa contagem. Então você joga 30 ou 35 anos, homens ou mulheres, né? E você vê que essa pessoa vai ter uma sobrevida depois de realizada a aposentadoria, que é algo bastante significativo. Então essa seria a grande preocupação e na proposta justamente procura-se eliminar isso. Você se aposentou com 50 anos. Bom, imaginando que a pessoa, por exemplo, vai viver até os 80, isso significa que durante um bom período da sua vida, essa pessoa, na prática, né, estará sustentada pelo sistema de aposentadoria. É esse o cálculo. Então você acha que esse ponto ele é interessante da reforma? Bom, veja, este ponto é o que está apresentado e a grande discussão é justamente acertar, né? Você falou o ponto. Que ponto é este, ponto? Né? Então, é claro que há pessoas propondo o seguinte, então por que não se aumenta um pouco o tempo de contribuição? Isso é uma proposta alternativa que se discute aí, né? Isso a sociedade brasileira vai ter que chegar, vir à mesa como nós estamos fazendo aqui e discutir seriamente isso. Não é? Benito. Imagino que você balançou a cabeça ali, algumas coisas você concordou com o professor Alexandre. Gostaria que você complementasse, então, colocando o seu ponto de vista. Então, sem dúvida nenhuma. Acho que o Alexandre explicou muito bem de que forma está estruturado o nosso sistema de previdência no que se refere ao regime geral de previdência. Você tem duas modalidades. Uma delas é a modalidade de contribuição por idade e a outra por tempo de contribuição. O que acontece? Essa regra de aposentadoria por tempo de contribuição, ela não é usual no restante do mundo. Né? Você tem aí um conjunto pequeno de países que utilizam dessa regra exatamente por causa do que o Alexandre bem disse aqui.
a expectativa de vida ela vem aumentando, né? Isso é um fenômeno mundial em quase todos os países, no Ocidente então nem se fala, de forma que o Brasil hoje ele se descolou da realidade internacional quando você observa o tempo médio de aposentadoria, a idade média de aposentadoria dos nossos trabalhadores em contraste com o que se vê no resto do mundo. A média da OCDE é de 64 anos e meio, a aposentadoria dos trabalhadores daqueles países. No Brasil, a nossa média de aposentadoria é de 57 anos. Isso significa, estamos falando de média, significa que tem gente capaz de se aposentar antes disso, com 53, 54 anos. O que do ponto de vista distributivo, nós temos aí um problema sério. Né? Quem são esses trabalhadores que se aposentam com 53, 54, 57, 59 anos? E que hoje vão viver com expectativa de vida até 80 anos, talvez. E aí é importante se dizer, expectativa de vida que precisa ser levada em conta para a questão da Previdência, a expectativa de vida quando se completa 60 anos. Né? Aquilo que foi dito na matéria sobre as diferenças regionais de expectativa de vida, aquilo é incorreto. Porque se utilizou a expectativa de vida ao nascer, que é afetada por fatores de saneamento, mortalidade infantil, aí você tem diferenças regionais relevantes sim. No que se refere à expectativa de vida, quando o trabalhador adquire idade de se aposentar, as diferenças regionais elas são suprimidas aí do quadro. Então é importante se dizer isso, um breve parêntese, e voltar para a questão da aposentadoria por tempo de contribuição. Isso é um privilégio do ponto de vista distributivo. Por quê? Quem é esse trabalhador? É o trabalhador em geral urbano, que tem aí uma sobrevida após se aposentar elevada, e que passou durante toda a sua carreira no mercado de trabalho, no mercado formal, e portanto conseguiu ali contribuir por 35 anos. Aquele trabalhador, e aí 50% da nossa força de trabalho, que está no mercado informal, para esse, ele já se aposenta na idade mínima, aos 65 anos. Então a reforma não muda nada, em geral, para esse trabalhador, seja homem ou seja mulher. Ele só vai conseguir se aposentar quando ele adquire essa idade. Então, essa reforma, e esse ponto específico da reforma, ele atua no sentido de corrigir uma injustiça por um lado, e de resolver um problema fiscal pelo outro. Né? Então, é importante trazer a discussão da Previdência à luz do contexto macroeconômico do país, né? À luz da expansão da nossa dívida pública, à luz do estrangulamento do financiamento de outras políticas públicas que deveriam estar sendo financiadas, mas que o subfinanciamento é um problema uma vez que o gasto previdenciário cresce a uma taxa de 6,5% acima da inflação desde 1991. Né? Então, e sobre isso, na minha réplica ou na minha tréplica aqui, eu vou aprofundar mais nesses dados. Perfeito. Agora eu fiquei sem entender, mas curiosa, sobre essa questão dos perfis regionais, no caso da expectativa de vida. Como que essa nova reforma prevê essas questões, essas diferenças de expectativa de vida da população brasileira? Veja, na verdade, a proposta faz um alinhamento por idade. Certo? Então ela faz um alinhamento por idade, trabalhador rural, trabalhador urbano. O que o senhor Benito está falando é a seguinte situação, para nós entendermos que tem a menor média de idade de aposentadoria, ou seja, por tempo de contribuição, curiosamente é Santa Catarina. Então, a preocupação talvez seja essa, porque eu tenho uma inversão, não é? Uma inversão que significa o seguinte: Santa Catarina, de um jeito ou de outro, frequenta, né, os andares mais altos aí de indicadores, de saúde, acesso à saúde. Desenvolvimento humano, sim, exatamente. Né? E, curiosamente, em regiões, né, que são pauperizadas ou historicamente com desenvolvimento econômico e social inferior ao resto do Brasil, inclusive inferior à média, curiosamente a gente vai ter uma média de aposentadoria mais alta. Né? Então é curioso porque o Piauí, supostamente, o sistema de tempo de contribuição interessaria mais ao Piauí do que a Santa Catarina. Né? Não estou querendo fazer nenhuma guerra da federação. Não, de aqui, forma alguma. Mas apenas para ilustrar isso. Né? Então, como nós estamos discutindo propostas aqui, talvez uma das coisas que tenha que ser bem pensada é que, na verdade, a Previdência ela não anda sozinha.
A Constituição brasileira instituiu um sistema de seguridade social que basicamente ele tem 3 pernas, né? Saúde, a previdência e a própria assistência, inclusive foi mencionado, né? A necessidade de financiamento. O que talvez tenha que se pensar junto com a proposta, para isso não ficar isolado, é justamente políticas da assistência social que sejam capazes de atacar estes problemas das regiões mais pobres do país. Isso é extremamente necessário. E assim, avançando um pouquinho, né, a gente está falando muito de idade, tempo de contribuição, um outro ponto que deve ser objeto da maior preocupação para a gente caminhar junto, né, ou seja, uma proposta abrangente, é justamente, curiosamente, a tenra idade. Nós temos um problema de pobreza gravíssimo entre as crianças. Então, novamente, para andarmos bem, uma política de assistência social também voltada para as crianças. Ok, perfeito. E sobre agora a questão de ter 20 anos de contribuição, Benito, como que você vê essa questão? É uma questão também polêmica. Eu acho que não é tão polêmica assim, não, né? Hoje são 15, né? Você precisa Exatamente, ter no mínimo são 15 15 vai anos. aumentar. Vai aumentar para 20. Olha, Patrícia, Valmut, não há reforma da Previdência que não retire direitos. Isso é inocência a gente chegar aqui e falar, não, é uma reforma que preserva direitos. Não, a reforma é para retirar direitos, sim. Ou, digamos, para equilibrar direitos em alguns pontos, outros menos. Isso nós vamos discutir ao longo desses próximos 3 dias. O que está acontecendo? O país apresenta uma demografia razoavelmente jovem ainda. Nós temos aí 10%, não mais do que isso, da nossa população em idade de se aposentar, né, com 60 anos ou mais. E nós gastamos 30%, aliás, nós gastamos 50% do nosso orçamento, do orçamento da União, com aposentadorias. Os outros 50% vão para financiar a educação, a saúde, a assistência social, enfim, com todos os programas de combate à pobreza do tipo Fome Zero, a infraestrutura, a defesa, a justiça, as relações exteriores, ou seja, né, não é possível que nós, que somos um país razoavelmente jovens, gastamos 50% do nosso orçamento com 10% da população. Isso não é razoável. Países que gastam 10% do PIB com previdência social, como o Japão, como a França, eles já têm aí uma população em 30% em idade de se aposentar. E aí uma questão importante, algumas questões importantes que precisam ser ditas. Em primeiro lugar, o perfil demográfico da sociedade brasileira está mudando rapidamente. Em 20 anos, só a população com mais de 60 anos vai crescer no Brasil. Todas as outras vão cair relativamente. Além disso, você tem mudanças no mercado de trabalho, por várias razões. Primeiro, porque hoje o contribuinte da Previdência, que é o trabalhador formal, ele fica mais tempo estudando e ele vai ingressar mais tarde no mercado de trabalho. Você tira aí, talvez, ele por 10 anos da contribuição da Previdência. Temos ainda uma terceira questão, que é a questão da pejotização do trabalho, né, que retira também as receitas da Previdência Social. Isso tudo vai... E temos ainda a questão cíclica. O país parou de crescer desde 2013, praticamente, e sem crescimento, não há geração de emprego formal, as receitas da Previdência sofrem também. Então, tudo isso vem contribuindo para um déficit que esse ano aponta de aproximadamente 300 bi. Né, que é um déficit assustador do ponto de vista das disponibilidades do país. Então, o Benito colocou aí vários argumentos a favor da reforma da Previdência. A gente volta a falar sobre esse assunto. Agora vamos saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. Quem traz as informações é o repórter Júnior Caritel. Em Minas Gerais, ao longo do dia, o sol predomina entre poucas nuvens e as temperaturas estarão elevadas ao longo da tarde no estado, mas ainda faz frio nas primeiras horas da manhã. Já em Uberlândia, o tempo fica parcialmente nublado nesta quarta-feira. A temperatura mínima fica entre 19 graus e a máxima de 30. O dia nublado também em Ituiutaba. As temperaturas variam entre 17 e 33 graus. Já em Monte Carmelo, a quarta-feira vai ser ensolarada. Os termômetros podem indicar temperatura mínima de 17 e máxima de 30 graus. Obrigada, Caritel. E você, está à procura de uma oportunidade de emprego? Confira as vagas divulgadas no nosso quadro Mercado de Trabalho.
A CDL Uberlândia disponibiliza uma vaga para secretário executivo. O salário é de R$ 1.500 mais comissão. O contratante pede experiência em vendas e ensino superior concluído ou cursando em administração ou áreas afins. Também é necessário conhecimento do pacote Office. Oportunidade de estágio para quem está cursando design gráfico ou publicidade. O estagiário vai ter como principais funções criar e divulgar conteúdos para mídias sociais, atender telefones e recepcionar clientes. A remuneração é de R$ 600 mais vale transporte. Em Monte Carmelo há 2 vagas para operador de troca de óleo. Para preencher a vaga é necessário ter ensino médio completo e conhecimento em mecânica de automóveis e motocicletas. Salário a combinar. Também tem oportunidade para quem está cursando educação física. A CDL Monte Carmelo está com uma vaga aberta para estagiário em academia de musculação. Não é necessário ter experiência na área, basta ter um perfil comunicativo e dinâmico. Salário a combinar. Se você se interessou por alguma vaga, é só cadastrar o currículo no site da CDL de Uberlândia ou no site da CDL de Monte Carmelo. Voltando a falar agora sobre a reforma da Previdência, quando conversamos com as pessoas sobre esse assunto, percebemos que é difícil se chegar a um consenso. Afinal, estamos falando de um desafio demográfico, financeiro e político. Veja como os pontos de vista podem ser antagônicos. Eu só vejo benefício impactando tanto a economia, porque se a reforma não for feita já a partir de julho do ano que vem, não vai haver mais dinheiro para pagar os benefícios, né, de aposentadoria. Então eu vejo como essa Previdência como aprovada, né, reforçando a economia e fazendo a roda girar outra vez, mesmo porque ela beneficia a parte mais pobre da população, né, que baixa a alíquota de arrecadação para a parte mais pobre e aumenta a alíquota de arrecadação para a parte mais rica, que não é nada mais justo, né? E hoje em dia os únicos beneficiados que pagam o mesmo tanto de alíquota são os que ganham mais. Então essa Previdência vem para ajudar sim a classe mais pobre. Essa reforma da Previdência, na verdade, é uma contra-reforma, porque ela tira a dimensão pública da Previdência Social. Nós tivemos durante todo o século XX, até o final do século, em 98, conquistas em termos de direitos trabalhistas e previdenciários. Então os trabalhadores, as trabalhadoras lutaram para que a gente pudesse ter uma proteção quando da aposentadoria, quando da velhice. Então foi um sistema de proteção conquistado pelos trabalhadores e trabalhadoras, inserido na Constituição Federal. E esse sistema ele está sendo ameaçado porque querem tirar esse direito, colocando uma previdência privada, com fundos de pensão ligados pela lei de mercado. Então essa é a grande discussão, a discussão se temos que ter uma proteção para os idosos. E esse sistema que nós temos é um sistema generoso, solidário entre as gerações, e o impacto, se aprovada essa contra-reforma da Previdência, é um impacto muito negativo, porque se você estende por mais 10 anos, no mínimo, a vida de quem já está trabalhando para aumentar essa idade para aposentar, com o desemprego que nós estamos vivendo, dessa crise estrutural do capitalismo, vai demorar mais para ter novas vagas de trabalho. Então o impacto é muito negativo para a população brasileira. Agora veja o que os 2 entrevistados pensam sobre as mudanças que devem ocorrer no mercado de trabalho caso a reforma seja aprovada. Olha, eu acho que com o próprio BPC, que é um outro drama a ser discutido no Congresso, via essa reforma da Previdência, que vai introduzir o idoso, né, que é mais necessitado no mercado de trabalho, que hoje o idoso só a partir dos 70 anos é que começa a receber um salário, mesmo sem contribuir, né? E agora, com as novas regras da Previdência propostas, o idoso passa a receber, mesmo que pouco, R$400, mas é um dinheiro que não estava na economia. Então é um dinheiro que passa a estar e movimentar a economia, a microeconomia. Então eu acho que é um benefício, isso está sendo politicamente explorado, né, pelos partidos políticos que realmente não se interessam pelo bem da população, mas sim na próxima eleição. É muito difícil para a juventude, porque, por exemplo, eu teria
que aposentar daqui 10 anos. Se essa reforma for aprovada, eu aposentarei daqui 20 anos. Então, aquela vaga que poderia ser ocupada por um jovem daqui 10 anos, ela vai ter que esperar mais 20 anos. Então, com o desemprego e com o aumento da idade para aposentar, haverá ainda mais desemprego. E nossa sociedade, no nosso mercado de trabalho, as pessoas não têm um trabalho contínuo por 25 anos direto. Então, os trabalhadores trabalham um ano, ficam um ano sem trabalhar, porque o mercado tem muita informalidade. Então, com isso, a maioria do povo brasileiro não se aposentará caso essa reforma seja aprovada. Agradeço ao Alcides Ribeiro e a professora Georgetane por terem aceitado o nosso convite e expor a opinião. Quero agradecer também a Fernanda Domingues, que comentou na nossa live pelo Facebook. Ela disse: assunto relevante. Obrigada, Fernanda. Contribua com a gente também com sugestões de perguntas para os nossos especialistas aqui no estúdio. Então, voltando a falar agora, vimos pontos antagônicos, né, diferentes. Nessa questão agora do sistema de capitalização, vamos tentar entender como que funciona esse novo sistema. Professor Alexandre, explica para a gente o que fica diferente, porque falamos que a nossa previdência hoje é uma previdência solidária, onde os trabalhadores atuais contribuem, né, para o futuro, para as próximas gerações. Como que fica a partir da reforma? Bom, talvez aí, curiosamente, nisso que nós falamos de gerações, é que esteja as pessoas estão passando meio de lado, né? Bom, a proposta sugere realmente um regime de capitalização. Bom, vamos lá. Um raciocínio bastante simples. Cada um terá sua continha, certo? Então, o Alexandre, o Benito vão ter sua conta, eles vão lá ver por quanto tempo eles estão contribuindo, né? Inclusive, na proposta, né, o Alexandre e o Benito podem escolher entre a instituição A, B, C ou D. Essa aqui é legal, porque ela distribui prêmios, não sei o que mais, né? Me dá lá uma viagem para a Grécia quando eu me aposentar e tal. Bom, a grande dúvida é o seguinte, ó, vamos voltar para o raciocínio que você chegou e colocou na pergunta. Essa é a grande dúvida para a migração para o sistema de capitalização. A Previdência funciona, para a gente usar uma linguagem bem simples, é como se fosse a corrente de uma bicicleta. Não é? Um vai puxando o outro, ou seja, na verdade, aqueles que estão aposentados, nós que estamos trabalhando nesse sistema solidário, nós honramos com valores, né? E isso é justo, pois afinal, eles pavimentaram o caminho para que nós andássemos aí, né? Isso aí não tem nenhum demérito nisso. A pergunta é, isso vai para os cofres públicos, né, nessa corrente contínua. Se agora eu vou cortar isso, ou seja, aquela moça e aquele moço que vão começar a trabalhar agora, eles não contribuirão mais necessariamente para essa corrente, mas para cada um, para sua continha, você perceba que aí nós vamos ter uma espécie de um buraco nesse período. Essa é a grande discussão. Como fazer? Não quer dizer que a proposta não tenha sugestões para isso. Mas eu acho que esse aqui é o debate mais agudo e mais interessante. Porque, por exemplo, tem alguns conceitos que são conceitos até difíceis num primeiro momento, né? Como, por exemplo, conta nocional, né? O que significa isso? Embora você continue no regime tradicional aí e tudo mais, né? Você vai ter uma simulação ali, você vai ver virtualmente como é que sua conta está andando. Esse é o grande desafio. Se a gente realmente for aprovar esse tipo de coisa, e de que maneira vamos aprovar, como será essa passagem desse sistema da corrente, né, em que uma geração, vamos dizer assim, sustenta a outra, para uma, né, em que cada um fica responsável, né, por suas contas, por sua escolha, abandonando esse sistema antigo. Isso é um grande desafio, você vai demandar um debate intenso. E aí eu quero ouvir também o Benito, como que você vê esse sistema de capitalização, sabendo que alguns países, como o nosso vizinho Chile, que aderiram a esse sistema, não tiveram resultados esperados positivos, né? E como que você avalia essa questão? Eu acho que falta um pouquinho de equilíbrio nessa discussão. Eu sou a favor do regime misto de previdência, como aliás já existe em quase todo o setor público, né? Então, os trabalhadores que ingressam no setor público pós-2013, eles estão aposentando aí pelo regime misto, parte dele pelo regime atual de repartição, parte dele pela capitalização, e aí nós temos exemplos, né? A Petros, a Previ, Funpresp para o Serviço Público do Executivo, Fundejus para o Judiciário. Eu acho que esse é o regime equilibrado, né? Você vai
contribuir na repartição até um dado limite, que é o teto, né, do regime geral, e o que você quiser de previdência, de benefício acima disso daí, você vai contribuir para tal em uma conta separada. O que é o regime de capitalização e o que são o regime de repartição? Como bem disse o Valmont, o regime de repartição ele é caracterizado pela solidariedade geracional. O trabalhador de hoje, ele não paga para ter o direito de se aposentar. Ele paga para financiar o aposentado de hoje. De forma que nós que seremos os aposentados de amanhã, seremos financiados pelos trabalhadores de amanhã. Do futuro. E aí nós temos um problema, que dada a mudança do perfil demográfico, que é irreversível, teremos menos trabalhadores contribuindo e mais trabalhadores recebendo na próxima geração. Pelas regras atuais, o sistema entra em colapso. Então, a reforma da Previdência se faz necessária por esse ponto. O regime de capitalização, o que é? Você contribui hoje para se aposentar amanhã. É contribuição definida. O que acontece, que é o caso do Chile? Você contribui ali por 30, 35, 40 anos, mas quando isso capitaliza e você vai reverter, você vai resgatar esse benefício a um dado salário corrente, aquilo vai te pagar em média 4 anos e meio de salário, que é o problema que eles estão tendo no Chile hoje. A capitalização pura e simples não resolve. Então, você precisa ter ali sim a sua previdência pelo regime de repartição para te garantir o mínimo, né? E aí a sua capitalização você paga à parte, porque se você ficar confiando na capitalização pura e simples, você corre o risco de quebrar. E aí só mais um pontinho, que tem essa questão que o Valmont falou, que é fundamental. Não há margem fiscal para fazer regime de capitalização no país. Por quê? Uma vez que os novos ingressantes no mercado de trabalho passem a pagar para o regime de capitalização, quem vai financiar os aposentados de hoje? Com que dinheiro nós vamos financiar esses aposentados de hoje? Não há esse dinheiro no país. Então esse é um ponto da reforma que eu acho que ele deve ser derrubado ou deve ser modificado largamente. Ok. Benito já falou claramente seu posicionamento aqui, da importância que ele vê em vários aspectos de se fazer uma reforma da Previdência. Nosso tempo já se esgotou. Vou pedir então para o professor Valmont só fazer uma consideração final, porque nós voltamos amanhã a falar mais sobre a reforma da Previdência, então esse debate não encerra aqui hoje. Então, professor Valmont, por favor, só para a gente encerrar, você vê pontos e avalia como necessária a reforma da Previdência? Sim, avalio como necessária, né? Mas a minha grande recomendação hoje é o seguinte. Veja, nós temos uma quantidade enorme de materiais disponíveis por via eletrônica. A favor da proposta, contra a proposta. É fundamental que todos, quando eu digo todos, é aquele que está há 2 anos para se aposentar, e mesmo aquela estudante que está assistindo a gente hoje, né, ainda vai começar a trabalhar, porque isso aqui é transgeracional. Então a gente tem que saber exatamente essa conta, isso aqui é nosso dinheiro, é nosso centavinho, né? É isso que está indo lá. Por exemplo, o próprio sítio eletrônico da Previdência, se alguém quiser, tem quadrinhos com figuras explicando item por item. Qualquer pessoa pode ir lá no sítio eletrônico da Previdência e acessar este material. É extremamente importante, didático, compreenderão tudo o que está sendo proposto pelo governo. De outra parte, curiosamente, os partidos, né, todo mundo diz aí que as coisas morreram, os partidos têm encaminhado vários materiais nos seus sítios eletrônicos de contrapropostas. É bem interessante que cada um vá lá e forme sua convicção. Somente assim nós saberemos o que nós estamos falando, sobre o que os nossos representantes estão votando e o mais importante, né? O que nos espera para o amanhã, para a semana que vem, para os anos, décadas que virão. Perfeito, agradeço muito desde já a participação dos dois, mas amanhã eles voltam, né, para a gente continuar esse assunto. O Jornal da UFO desta terça-feira fica por aqui. Amanhã nós vamos aprofundar esse debate, entendendo como ficam as mudanças da reforma para algumas categorias especiais. Então tenha uma excelente noite. Obrigada pela sua audiência. Tchau e eu te espero amanhã.